Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha agora sobre herança ligada ao sexo, tá? Continuando nossos conhecimentos sobre genética. Então, quando a gente vem falar sobre herança ligada ao sexo, é herança ligada aos cromossomos sexuais. Então, primeiro vamos relembrar o que são cromossomos, né? Cromossomos, eles vão carregar a nossa informação genética, tá? Nossos filamentos genéticos. Então, eles são constituídos por genes que carregam essas informações. A gente tem, os seres humanos, tem 46 cromossomos, nos quais 22 pares, a gente chama de cromossomos autossômicos, ou autossomos, que são os cromossomos responsáveis pelas características gerais do indivíduo. E um par, certo? Que são os cromossomos sexuais, que é o que vai definir o sexo do indivíduo, tá? É o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, aqui nessa imagem, a gente tem os 22 pares de cromossomos, que são cromossomos homólogos, quer dizer que eles têm genes no mesmo locus gênico, tá? Pareano, com a mesma característica. Que esses cromossomos homólogos, a gente sempre vai receber um do nosso pai ou da nossa mãe, tá? Eles se pareiam. E os cromossomos sexuais, tá? Que tá aqui, o X e o Y. Se vocês observarem aqui, o X, ele é um pouquinho maior, tá? Que o Y, mesmo porque ele carrega a maior quantidade, né, de carga genética, tá? E o Y, a formação genética é bem pouquinho, certo? O cromossomo X, né, a gente sempre vai herdar da nossa mãe, certo? Quem só pode passar o cromossomo X, no caso, sempre vai ser a mãe, sempre só passa X. O pai pode passar o X e o Y, mas a mãe só passa X. Então, a herança ligada ao sexo, ela se refere aos genes localizados nesses cromossomos aqui, tá? Nos cromossomos sexuais. A espécie humana, o masculino é o Y e o feminino é o X, certo? Os genes localizados no cromossomo X, eles vão ter alelos correspondentes ao cromossomo Y. Aí é o que vai caracterizar a herança ligada ao sexo. Então, a herança ligada ao sexo, ela está restrita aos cromossomos sexuais, enquanto a autossômica aos cromossomos autossômicos, tá? Agora a gente vai ver os tipos de heranças ligadas ao sexo. A primeira herança é a herança ligada ao cromossomo X. Então, quando o gene gene alterado, né, com alguma característica, ele está no cromossomo X, esse tipo de herança, o padrão é recessivo. E essa herança a gente chama de herança materna. Então, nesse caso, os filhos homens, porque os filhos homens, eles vão sempre herdar esse cromossomo X da mãe, certo? Apenas da mãe. As mulheres, elas podem herdar tanto da mãe quanto do pai, mas os homens só herdam da mãe. Por isso que a gente chama de herança materna. As manifestações, elas vão estar presentes nos machos, certo? Pois eles apresentam apenas um cromossomo X. E não apresentam, né, nenhum gene normal para aquela característica. Então, a gente vai ver mais a manifestação dessa característica nos homens, certo? Então, esses tipos de herança, a gente tem dois que se destacam, tá? Que cai sempre em prova, que é a hemofilia e o daltonismo. Vou falar um pouquinho primeiro da hemofilia. Então, a hemofilia, ela é uma doença hereditária em que há uma falha no sistema de coagulação. Então, os que possuem essa doença, eles apresentam hemorragias abundantes. Um simples corte, um ferimento pode causar hemorragia. A menina, por exemplo, é difícil a gente ver mulher com hemofilia, a gente vê mais homens, principalmente por conta da idade reprodutiva, que a mulher, por conta da menstruação, ela não consegue, ela acaba, né, tendo dificuldade aí de chegar à idade reprodutiva.
Então tem que ser controlada e tudo mais para que não haja mais problemas. Então essa anomalia, ela é condicionada por um gene recessivo, o XH, ligado ao sexo. O seu alelo dominante, XH, condiciona a normalidade. Então H representa a hemofilia, H é a normalidade, tá? Como tá aqui os genótipos. Os hemofílicos são XH, Y, quando for o macho, o homem, e XH quando for a mulher, tá? Já o portador, só quem pode ser portador é a mulher, porque ela, como é uma herança recessiva, ela pode carregar esse alelo e mesmo assim não ter a doença. Mas um homem não, o homem carregando ele já apresenta a doença. E os normais são XH-Y e XH-H, tá? Então, ela é mais comum nos homens e mais rara nas mulheres. Então, se um homem hemofílico, ele tiver filhos com a mulher hemofílica, certo? Os filhos não terão, certo? Não terão hemofilia. Porém, as filhas serão portadoras, tá? Com a mulher que não seja, que é uma mulher que não tem hemofilia. Então, o homem hemofílico com a mulher que não tem hemofilia normal, eles vão ter filhas portadoras e não com a hemofilia. Daltonismo é também uma herança, tá? Uma doença ligada ao sexo de forma recessiva, tá? Então, esse gene, ele também vai se manifestar na forma recessiva e a doença manifesta a incapacidade do indivíduo distinguir, né, diferenciar o vermelho do verde, principalmente as cores, certo? A gente representa o daltonismo com XD e o indivíduo com visão normal, XD. Então, os daltônicos vão ser XDY, XD, o portador XD, novamente só a mulher pode ser portadora, e os normais XDY e XD. Herança restrita ao sexo. Esse tipo de herança, ele vai ocorrer só nos cromossomos Y. Como só quem tem cromossomo Y é um homem, então ela está restrita ao sexo masculino. A gente também chama essa herança de esses genes, né? Essa herança de genes holândricos, tá? E só são herdados de pai para filho. Aí um exemplo é o gene SRY, que é responsável pela diferenciação, né, dos testículos nos embriões dos mamíferos. E o outro é a herança, esse é o exemplo de gene holândrico, tá? O SRY. E o exemplo de herança restrita é a hipertricose, aqueles pelinhos que ficam saindo das orelhas dos homens, tá? Então, é específico dos homens. Então, aqui eu tenho o X e o Y, eu tenho aqui uma região que é homóloga, certo? Que é a região que eles vão compartilhar, ligada ao sexo. E aqui é a região restrita, certo? Não homóloga. Herança influenciada pelo sexo. Esse tipo de herança, ele vai ocorrer quando alguns genes, eles se expressam em ambos os sexos, mas se comportam diferente em homens e mulheres. Então, um exemplo dessa herança é a calvície. Então, é comum a gente ver muito homem calvo e é raro a gente ver mulheres calvas. Por quê? Esse gene, ele se apresenta de forma dominante nos homens. Então, apenas um gene dele já é o suficiente, né? Um alelozinho dele já é suficiente para que o homem seja calvo. Já na mulher, tem que ter os dois. Ele se apresenta de forma recessiva. Por isso, esse comportamento aí a gente só vai ver de acordo com o sexo. E é devido a um ambiente hormonal de cada indivíduo, tá? Tá relacionado a isso. Vamos ver agora um exemplo sobre essa herança, tá? Então, esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ele fala do daltonismo. O daltonismo
é uma herança recessiva ligada ao X. Uma mulher, divisão normal, cujo pai é daltônico. Então, se a mulher é divisão normal, vamos já observar aí. Então, ela é X Dzão, certo? Que ela carrega o Dzão, que ela é normal, mas o pai é daltônico. Então, ela tem o X Dzinho, que ela tem o Dzinho do pai, que é daltônico. Ela se casa com homem divisão normal. Então, se ele é normal, ele só pode ser X Dzão Y, ok? Então, a probabilidade dessas crianças, de ter crianças daltônicas nessa mulher vai ser de... Aí a gente tem aí 1/4 dos meninos, 1/4 das meninas, 1/2 dos meninos, 1/8 das crianças, 1/2 dos meninos, 1/2 das meninas. Então, aqui está o cruzamento. A mulher vai ser XDzão, porque ela herdou isso aqui da mãe, e XDzinho, porque ela herdou do pai, certo? Ela é portadora. E aqui é um homem normal, certo? Quando a gente vai fazer aqui o cruzamento, né? Vamos lembrar, vai ficar XDzão, XDzão, XDzão Y, XDzão, XDzinho e XDzinho Y, tá? Aí, quando a gente faz aqui o cruzamento, eu tenho uma mulher normal, outra mulher normal, outra menina normal, só que portadora, um menino normal e um menino daltônico, tá? Então, não pode ser o 1 de 4, certo? Porque eu só tenho 50% aqui, né, de meninos. Então, é 2 possibilidades, é 1 de 2, tá? Então, por isso que a minha resposta vai ser 1 de 2 dos meninos. Entre os 2 meninos vão apresentar daltonismo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido esse assunto. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E até a próxima aula. Tchau, tchau.